Mas como é que a pessoa pode acreditar nisso? Não faz sentido? Faz, porque a crença não é objetiva nesse sentido, né? Ela tem uma base afetiva, né? Qualquer processo racional nosso, qualquer processo de pensamento cognitivo nosso tem uma base afetiva no final das contas, entendeu? Então, isso é uma primeira coisa para você pensar, assim, para você entender também por que as pessoas acreditam em coisas tão estranhas, né? Tem uma noção de pertencimento aí. Mas quando a gente fala de funcionamento afetivo, assim, né? De, assim, por exemplo, a ideia de autoestima, de autoimagem, de colocação no mundo, a gente está falando de uma coisa ainda mais complicada, que é uma crença, que é uma construção de uma ideia que tem a ver com uma série de repetições que você experimentou ao longo da vida, né? Então, por que você acha que você não merece ser amado, né? Porque milhares de vezes ao longo da vida você teve uma resposta de que aquilo não ia funcionar, né? Sempre falo isso aqui, entendeu? É uma repetição que constrói um aprendizado. E esse aprendizado vai sendo sedimentado e aos poucos ele se transforma em inconsciente. Você não pensa mais sobre aquela coisa, né? Será que sim, será que não? Funciona assim, funciona assado. Você não pensa mais, você simplesmente amarra o cadarço, bebe a água, anda de bicicleta. Você não pensa mais sobre isso. Todo esse aprendizado está automatizado, entendeu? Então não dá para você simplesmente transformar essa crença de que você não merece ser amado de uma hora para outra, assim. Não, vou mudar essa crença porque tudo vai ficar bem. Isso foi um aprendizado que você construiu, entendeu? Então, quando te falam para você fazer isso, o que acontece é que você não consegue fazer isso e você acaba se culpabilizando muito por não conseguir fazer isso. E é pior ainda, entende? É pior ainda. Então, essas simplificações que a gente ouve no mundo do YouTube aqui, por exemplo, elas fazem muito mal pra gente, porque a gente não consegue dar conta de performar aquilo que estão demandando da gente, tipo disfarça a sua crença limitante e você se sente pior ainda. Então, você tem que entender que é um aprendizado, né? Você construiu esse aprendizado ao longo de uma história inteira. Por isso, o percurso da autoescrita tem a ver com o entendimento da sua história, do que você aprendeu aos poucos afetivamente na sua vida, entendeu? Então, como é que você faz, né? Como é que você faz para lidar com isso? Como é que você faz para talvez mudar isso? Primeiro, você tem que entender esse aprendizado que você fez, essa crença que você construiu por uma repetição de experiências, saca? Por uma repetição enorme de experiências. E de você, por exemplo, ouvir sua mãe dizendo que você não sei o que você não sei o que, ou seu pai dizendo aquilo outro, ou a escola dizendo aquilo outro. E você construindo essa internalização dessa voz, né? Então, aos poucos, essa crença vai sendo constituída por uma internalização de uma voz de um outro, né? De uma voz crítica, que vai virando sua. Aquilo passa a te constituir, então você passa a se ver daquela maneira. Para você conseguir mudar, você tem que entender que isso é uma história e aos poucos conseguir produzir novos aprendizados. Não adianta querer transformar de uma hora para outra, entendeu? Você tem que conseguir construir novos aprendizados, sabe? E isso leva tempo, isso a gente não faz num passe de mágica. Isso é que é o mais frustrante às vezes, né? Você fala, pô, mas eu já entendi isso aqui, que eu funciono assim, que é uma crença limitante, como é que eu mudo? Você tem que conseguir construir um novo aprendizado. Isso vai levar tempo. Então, você aos poucos tem que conseguir vivenciar novas experiências que não reafirmem aquela crença que você construiu.